Estamos de volta. Programa Painel Livre de hoje, falando sobre educação inclusiva, abordando especificamente o Colégio Tiradentes da Polícia, né? O Colégio Tiradentes de Diamantina. Com a gente o Tenente Matheus Claudino dos Santos, comandante do Colégio Tiradentes, unidade Diamantina, e o William Melgaço, que é diretor pedagógico. Agradecendo a você que sempre está junto com a gente no nosso site tvvalinete.com.br. Estamos no canal 7 ao vivo, canal 7 não, canal 34, né? Canal 7 era o analógico quando tinha. E agora também o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Eu passei o olho aqui no roteiro, estava acompanhando o roteiro que tinha me enviado e me chamou a atenção a questão dos valores, respeito, empatia. Como que isso auxilia na construção desse ambiente inclusivo no dia a dia do colégio? Marconi, a polícia ela tem dois pilares que nós não abrimos mão em hipótese alguma, que é a hierarquia e a disciplina. Em hipótese alguma a gente abre mão desses pilares, né? E a gente não consegue ver na sociedade atual, em todo lugar que você vá, esses dois pilares. A hierarquia dentro da sua casa, no supermercado, no trânsito, no dia a dia. E a hierarquia e a disciplina. Com disciplina que você alcança melhores resultados. Então, como o nosso colégio, né, ele não abre mão disso, nós não somos perfeitos, né? Nós temos algumas falhas. Mas como nós não abrimos mãos disso, esses dois pilares, eu creio que isso agrega valores no crescimento, na construção do aluno como um todo. Bom, eu vou emitir uma opinião, não é informação, né? É só opinião, achismo. Não acredito que seja um problema desses garotos, desses pré-adolescentes que estão nessa geração. A questão da disciplina, de cumprir regras. Acredito muito mais que seja um problema da geração que antecedeu. Aí eu pergunto, quem dá mais problema? Os alunos ou os pais dos alunos? Mas essa resposta eu vou ter sabedoria para te falar. Porque eu sou um comandante lá do Colégio Tiradentes, né? Hoje estou na função de comando, né? Nosso diretor administrativo é o Tenente Coronel Breno. Mas eu também sou pai, então eu posso ter sabedoria para te falar sobre isso. Mas eu não posso ser leviano. Os pais do Colégio Tiradentes, eles são excepcionais. Em todos os quesitos ali que a gente solicita, os pais estão com a gente. Um exemplo que eu te dou, Marconi, é o nosso programa que nós temos lá do intercâmbio estudantil. Hoje o Colégio Tiradentes ele encaminha alunos para os Estados Unidos com bolsas integrais. Nós pegamos o aluno aqui, leva para o aeroporto, ele vai para o Novo México, ele fica lá no intercâmbio, a gente busca o aluno, né? Ele volta e depois ele se destaca tanto ali que o Novo México está convidando esses alunos a retornarem. Então, esses trabalhos que a gente tem tantos resultados, destaque no IDEB, ProAlfa, não tem como isso não acontecer se o trabalho não for conjunto entre escola, alunos, pais e nosso espetacular, que eu posso te garantir, melhor corpo docente de Diamantina. Aí eu vou, aproveitando esse gancho, eu vou questionar aqui o William, a questão de que a gente passou durante uma fase, né, sempre discutindo o porquê que a iniciativa privada, as escolas particulares tinham um desempenho tão superior às escolas públicas. E isso foi um período da história, né? Porque anteriormente não era dessa forma. E a gente vê o Colégio Tiradentes como uma escola pública, mas com desempenho muito superior. Por que essa dicotomia? Como eu falei, então eu acredito no alinhamento. A partir do momento, né, que uma aula é planejada de acordo com as bases nacionais curriculares, ela vai entregar resultado, porque aquela habilidade ali foi consolidada. Então, como o tenente falou, o nosso corpo docente, né, é uma escola toda inclusiva,
Você pode analisar, né, desde a secretaria até o caixa escolar. Então, isso tudo contribui. Não só o professor ele educa, né? Todos os profissionais ali educam e isso é agregar valor à questão da BNCC. Então, eu acredito muito no planejamento. Então, a partir do momento, né, o tenente mesmo falou, a partir de 2017, toda a rede tem algo comum. Antes, a gente construía o nosso próprio planejamento, como você perguntou na questão da autonomia, o professor, ele construía seu plano de ensino. Hoje, não. A rede entrega um plano de ensino pronto, com o número de aulas que ele dá para cada conteúdo para consolidar aquelas habilidades. Então, se ele vence aquela habilidade, se ele faz um simulado na solução digital que ele falou, que é a plataforma, e vê que o aluno lá não consolidou uma habilidade, o próprio aluno, com um clique, ele gera um segundo simulado para suprir aquela habilidade que não foi consolidada. Então, eu acredito em prática, né? Márcia Claudino fala muito das práticas exitosas. A prática exitosa é a questão da planejamento de aula. Então, tudo nasce com uma aula, uma boa ideia, um plano de aula e alinhamento com a base nacional curricular. E aí a gente entrega um resultado que é, né, um IDEB de 8.1 nos anos iniciais, que é um IDEB fantástico, né, Tenente? Hoje nosso IDEB, ele desponta não somente em Minas Gerais. Hoje nós somos uma das melhores escolas. Diamantina tem um orgulho de ter uma escola pública que se desponta no cenário nacional e internacional. Mas aí eu vou complementar aqui o William, né, sobre o contexto do Colégio Tiradentes. Se lá o aluno, nós temos um professor, Marconi, que ele fica por conta, tem o professor de educação física, mas nós temos um professor por conta ali de um projeto GEAT, que é treinar o aluno para as modalidades esportivas. Nós temos professores na área musical, parcerias com outras instituições. Se a gente ensina um aluno lá a fermentação, a gente começa o processo dentro da sala de aula e leva ele até a faculdade, para ele ver um pão fermentando lá na faculdade. Então, assim, esse arcabouço todo que o Estado de Minas Gerais, né, que a polícia investiu no Colégio Tiradentes, elevou o patamar dele realmente a níveis aí a não deixar a uma escola privada, que tinha essa distância, né, que você mesmo disse. Então, todo esse sistema realizado pela FTD equilibra esse jogo e nos deixa realmente numa situação aí hoje de resultados que nos orgulham bastante. Eu poderia complementar? Claro. A gente não pode esquecer do trabalho do SOESP, Tenente, porque o SOESP são as nossas especialistas que elas trabalham em parceria com nossos professores. Então, por um tempo achou que a função era punição. Não, hoje elas entram na sala de aula para propor metodologias. Um exemplo, um professor, ela não precisa nem de entender, porque um especialista do MED, por exemplo, ela não vai dominar 16 conteúdos. Então, ela entra ali na sala de aula para auxiliar o professor com viés pedagógico. Exemplo, o professor ele explica o processo de fotossíntese. Então, ela analisa ali racionalmente e propõe depois, olha, professor, o que você acha de apresentar a fotossíntese dessa maneira? Então, ela senta com esse profissional, ela sugere propostas pedagógicas para que o aluno ele assimile melhor. Então, isso também é fazer inclusão. Não só com o aluno que tem, né, uma especificidade, mas é incluir todo mundo ali, porque são 40 alunos, às vezes 35, 27, cada um ele aprende de uma maneira. Então, a partir do momento, né, que o SOESP sugere essa rotação, essas práticas, metodologias ativas, a gente tem resultados mais significativos. Leva para o laboratório, né? Nós temos hoje laboratórios de química, de física, de biologia, tudo inserido dentro do Colégio Tiradentes. Bom, eu creio que tem muita gente querendo fazer essa pergunta. Como que é o ingresso do aluno no Colégio Tiradentes? Aí é o grande gargalo, né, Marconi? Qual que é o vestibular? Costumo dizer que Seria ótimo. Costumo dizer que ultimamente eu estou tendo que ir no supermercado fantasiado. Viu? Então, nós temos um edital que isso tem que ficar claro, né? Porque tem muitas conversas, não tem fundamento, né? Igual eu falei aqui no início, eu sou pai, então também eu conheço a dor e a empatia das pessoas ali em querer estar no Colégio Tiradentes, né? Ter esse arcabouço todo. Mas nós temos um edital, que é a lei para entrar no colégio, né?
Esse edital ele é publicado no final do ano. Só que a gente tem que entender a questão normativa. Que esse edital chega num certo ponto, ele perde a vigência. Então, às vezes, aquele aluno ali que é de prioridade, né? O colégio ele foi concebido para receber os filhos dos militares inicialmente. Depois estendeu para o filho do funcionário efetivo e depois para os netos, né? Nós somos o 3º batalhão da Polícia Militar. Então, Diamantina, nós temos vários militares reformados. E a polícia, ela tem esse respeito, essa deferência aos militares reformados. Então, o colégio, ele é concebido para isso. Se sobrar vagas, né, aí sim é convocado a 4ª prioridade, através de sorteio. Mas o que acontece várias vezes, né? Esse aluno que é convocado por meio de edital, nem sempre ele se adapta às regras. Ele sai, ele vê que ali, né, não é para ele sai, o edital já não está em vigência e aí sim é convocados alunos que estão ali esperando para entrar no Colégio Tiradentes. Meu grande sonho, Marconi, seria o seguinte, né? E abrindo agora meu coração aqui para toda a comunidade diamantina, que às vezes não entende isso, né? Que se um pai, né, que está aflito ali, chegasse ali para mim, né? Eles me procuram sempre, né? Pedindo vaga. Se eu tivesse o poder de chegar e falar assim, vai na secretaria e matricula. Porque quando o pai ele está querendo, ele se direciona para o Colégio Tiradentes, é porque ele é simpatizante com essa farda aqui, com esse estado, com esse Tiradentes que a gente tanto orgulha. Então a gente quer o aluno lá, mas a gente não tem condições de receber, né? Eu costumo dizer que eu dirijo um micro-ônibus e tenho uma torcida do Cruzeiro e Atlético para entrar dentro desse micro-ônibus. Então, inicialmente a gente não consegue atender. Mas eu deixo aqui uma notícia, né? Que pode quebrantar um pouquinho o coração, né, das pessoas. O governo do estado de Minas Gerais, né? Ele aprovou a lei. O colégio, a rede CTPM, ela vai ser estendida para mais 30 unidades, né? As cidades ainda não foram todas divulgadas. Quem sabe a gente não é contemplado com mais uma unidade, né? Tudo é possível. Bom, eu tinha outros assuntos para a gente abordar aqui. Eu espero que a gente volte a falar em outra oportunidade, né? Mas eu estou em cima da hora, meu tempo está estourado. Tenente, foi um prazer recebê-lo, né? Seja sempre muito bem-vindo. Como eu disse, né, falar de educação é um tema muito caro para a gente aqui na TV Vale e é sempre ótimo recebê-los. Emociona a gente, Marconi. Quem mexe com educação, né, tem que ter ali a emoção, né? Porque é o poder transformador. Quando você vai num consultório e é atendido e a primeira coisa que o aluno fala é: eu sou aluno, sou egresso do Colégio Tiradentes, isso nos emociona. E aí eu fico aqui à disposição, né, da TV, de toda a comunidade, né, para falar mais do Colégio Tiradentes. Nós temos que pensar que ele é um orgulho para a gente, né? O Colégio Tiradentes hoje se tornou uma potência dentro do nosso município, então nós temos que tê-lo como orgulho. Então fico à disposição, tá? Parabenizo pelo trabalho, viu? A informação ela tem que ser levada, né, a todos nós e que essa educação continue prosperando cada vez mais, que só ela pode ter o poder transformador e de melhorar a nossa sociedade. William, foi um prazer recebê-lo. Espero que a gente meu. abra umas portas aí para a gente desenvolver trabalhos em conjunto com o colégio, né, na área pedagógica. E, como eu disse, o tema é muito caro, né? A TV Vale sempre pautou nisso aqui, a gente gosta sempre de debater. Muito obrigado por atender o nosso convite. Nós que agradecemos, como o tenente mesmo mencionou o orgulho, eu acredito que o corpo, né, administrativo e pedagógico do Tiradentes talvez seja a diferença, né? Eles também sentem orgulhosos de participar dessa instituição. Então você vê desde o pessoal de serviços gerais, ao caixa escolar, a secretaria, são profissionais, os professores, né, os especialistas, são profissionais que realmente vestem a camisa e acreditam no objetivo da educação, né, que é conduzir um cidadão de um estado a outro. Para trabalhar com a educação, eu acredito que as pessoas têm que acreditar. E ali você vê profissionais, né, tenente, que se desdobram em prol da educação. E é significativo para a gente ver a educação acontecendo. Isso
nos orgulha muito, né? Então, falamos sobre o Colégio Tiradentes, educação inclusiva. Agradeço a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.